Para quem não sabe lidar com tostões, não serve para lidar com milhões. Como a pessoa se torna um empreendedor. É, 80% dos casos que eu vejo, eles nascem da necessidade, Necessidade. né? Necessidade O faz o su- cara se jogar. Se jogar. O cara foi demitido de uma empresa e aí ele decide empreender. O cara que tá com 4 cartões de crédito, tudo estourado, e ele tem uma renda que não consegue cobrir. Qual que são as dicas aí para o cara começar a sanear e a entrar num movimento de recuperação? Dinheiro é emocional. É Então, a primeira emocional. coisa, você precisa aprender a lidar com as suas emoções, porque muitas vezes as pessoas estão felizes, elas criam motivos para poder gastar dinheiro. Ela está triste, deprimida, ela cria um motivo para poder compensar aquela tristeza. Olá pessoal, eu sou o Jefferson Augusto e este é mais um BPN Podcast. BPN, para quem não conhece, significa Bora para o Próximo Nível. Isso quer dizer que toda semana nós trazemos convidados com experiência e história de vidas fantásticas que irão nos inspirar a atingir o próximo nível. Pessoal, o episódio de hoje é fundamental e para isso nós temos aqui o nosso amigo Jorge Miguel, especialista em finanças, é o cara que vai te salvar de entrar no buraco financeiro. O bate-papo de hoje é imperdível e olha, eu quero te convidar a ficar até o final. E outra coisa, se você está chegando agora no nosso canal, ainda não conhece e ainda não se inscreveu, ainda não curtiu, olha, é agora o momento para você curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Jorge Miguel, seja bem-vindo Querido ao nosso amigo, BPN Podcast. obrigado, querido amigo. Nós que nos conhecemos no mesmo prédio, No né? mesmo prédio, são Mesmo vizinhos, prédio. né? Esbarramos aí várias vezes na academia, uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite, participar aí do Bora Próximo Nível. Eu estava falando com o Jefferson aqui nos bastidores que o próximo nível é uma expressão também que eu uso, Opa. coincidentemente, né? Então você está acostumado a perguntar pro pessoal qual o próximo nível, né? Pois é, E cara. hoje eu vou te perguntar sobre isso, cara. Então, bora, meu amigo. Bora começar esse podcast aí. Bora. Pessoal, então, mais uma vez, você que ainda não curtiu, não se inscreveu no nosso canal, tá aí a chance, ok? Olha, para quem não sabe, nós estamos dentro de uma série de episódios sobre mentalidade. E hoje nós vamos falar sobre mentalidade financeira. O que te atrapalha de prosperar mais? O que atrapalha o seu negócio? Você que tem um pequeno negócio, de escalar e aumentar aí as suas vendas, o seu faturamento. Então, hoje é a chance, ok, pessoal? Bom, vou começar aqui com a pergunta fundamental do nosso episódio de hoje. Ô, Jorge, Vamos o lá. que é mentalidade financeira, cara? Mentalidade financeira é a forma de pensar e lidar com dinheiro, né? Eu falo que a mesma forma que você lida com um real, você lida com milhares de reais e muitas das vezes com milhões de reais, né? Meu pai falava assim: para quem não sabe lidar com tostões, não serve para lidar com milhões. E tem uma história curiosa, Jefferson, que eu escutei essa história do meu pai, né, ainda vivo. Meu pai, ele teve a oportunidade ou a sorte de ganhar como se fosse na Mega Sena. Na época foi a Loteria Federal. E ele ganhou o equivalente a 3 milhões de reais. Em menos de 2 anos, ele torrou todo o dinheiro, Caramba, perdeu aos 24 anos isso. meu Ele Deus. tinha 24 anos, ganhou o equivalente a 3 milhões de reais. Ele parou de trabalhar. Durante 2 anos, gastou o dinheiro e conheceu minha mãe na época, né? Depois casaram e tudo mais. E ficaram até juntos até o Ah, final da vida, né? Mas eu tenho essa história, é muito particular em casa. E ele torrou todo o dinheiro e ficou pobre de novo e teve que trabalhar duro a vida toda. Pelo fato de não ter de fato, tido habilidade de lidar com dinheiro. Então, muita gente acha que resolve problema financeiro tendo mais dinheiro, dando mais dinheiro para alguém. Você não resolve, ou pegando empréstimos do banco. Não se resolve problema financeiro se a pessoa não tem uma mentalidade financeira. E aí, essa mentalidade, que é a forma de lidar com dinheiro, ou seja, a forma com que, se a pessoa não sabe lidar com um salário, que às vezes no início da carreira, eu já comecei minha carreira, eu lembro, ganhando
R$ 240 no estágio do INSS. Cara, se você não sabe lidar com aquilo, óbvio que pode parecer pouco ou muito, depende, mas era pouco, ok? Mas, com ao longo da vida, a gente vai ganhando mais dinheiro, né? Vai recebendo uma remuneração melhor, vai empreendendo, enfim, vai fazendo outras coisas. Se você não sabe lidar com pouco, não adianta querer ganhar muito, porque você não vai saber lidar. Então, ou seja, a forma de gerenciar os recursos é o mesmo. O que muda é o tamanho da cifra. Entendi. Então, se a pessoa não sabe lidar com dinheiro, não tem a mentalidade de prosperidade, ela não consegue lidar com os recursos financeiros. Então, resumindo, é a forma com que a pessoa lida com o dinheiro. Você falou uma coisa muito interessante, porque a gente aprende a dirigir, a gente aprende várias habilidades, a tocar um instrumento, né, no nosso ensino lá, né, o ensino fundamental, o ensino superior, mas não sei se você concorda comigo, falta a questão da criação dessa mentalidade Sim, sem dúvida. financeira para as pessoas, até porque eu acredito, aí você com certeza durante o episódio vai colocar isso para gente, a questão financeira, eu acho que hoje ela é. Não estou falando de números exatos, não existe pesquisa em relação a isso, mas eu acho que ela é uma grande parte de divórcios, Grande parte de de divórcios, problemas. inadimplência do país, né? Você vê, olha que interessante, grande parte da população do nosso país tem um endividamento, estão endividadas. Para você ver, o governo é endividado, ele gasta mais do que arrecada. Logo, olha que interessante, o comportamento da população, de grande parte da população é o Espelha aí, mesmo, espelha. E a grande parte dos empresários também são assim. Então, olha olha que isso. interessante. A mentalidade de um país acaba espalhando, e obviamente, grande parte das pessoas também não sabem lidar com dinheiro e acaba por conta do crédito fácil no país, né? Um cheque especial, de um cartão de crédito, que eles não são vilões, desde que você saiba utilizá-los, ele acaba levando à inadimplência, ao divórcio, né? Ou seja, pelo fato de não saber, as pessoas não saberem lidar com os recursos, porque saber lidar com os recursos é uma grande habilidade. E tem gente que, se você der para ela 10 mil, ela vai gastar 10 mil. Tem gente que, se você falar com ela amanhã, a partir de amanhã, você ganha 20 mil, ela vai gastar os 20 mil. Eu lido com empresários, Jefferson, que fazem uma grana, tiram lá R$ 100.000 por mês e não tem dinheiro guardado. Né? Teve uma Hum, vez que me marcou muito, eu estava atendendo um profissional da área de saúde, na pessoa física, e eu lembro que ele pegou lá os contra-cheques, trabalhava em vários hospitais, e somando a renda dele dava 80 mil. E aí estava devendo mais de meio milhão no banco, com 20 cartões de crédito, Nossa. 20 cartões de crédito, devendo no banco mais de meio milhão, completamente perdido, e eu fiquei me perguntando, como que alguém no país que ganha R$ 80.000 estava endividado? Isso eu falei assim, cara, impossível, porque grande parte da população hoje ganha um salário mínimo no nosso país. Verdade. E são mais, né, ali então tem uma estatística, né, um dado que 0,5% da população que ganha ali acima de R$ 28.000 por mês. Então, ou seja, um cara que ganha 80 mil, imagina, não era para Ele estar tá no endividado. topo ali, né, cara? Está no topo da pirâmide, né? Mas, ou seja, e eu lembro, né? Outro dia eu encontrei com essa pessoa no shopping e falei, e aí, como é que tá? Ele falou, cara, depois daquela consultoria financeira, nunca mais eu voltei. Ele passou pelo processo, aí teve que reduzir os cartões. Ele falou, cara, hoje eu lido com um ou dois cartões no máximo, simplifiquei a minha vida financeira pelo fato de ter mudado a forma de lidar com o dinheiro. Porque, pelo fato de ter muitas vezes essa facilidade, Jefferson, do crédito, se você não tomar cuidado, o banco coloca lá na nossa conta um cheque especial, né, para quem é empresário, uma conta garantida. Ele aumenta o teu limite do cartão de crédito, né? Minha mãe mesmo, eu até brinco com ela, eu falei, mãe, como é que a senhora ganha esse valor aí de aposentadoria e a senhora tem um cartão de R$ 80.000 de limite? Então, ou seja, porque ela é muito organizadinha. Mas se não fosse uma pessoa organizada, talvez ia meter o pé com 80 mil de cartão de limite, porque ela não ganha 80 mil para ter um limite de 80 mil. Então, essa facilidade no país do crédito, Jefferson, faz com que muitas pessoas se percam e muitos empresários também se percam ao longo do tempo. Pô, interessante. Você estava falando aí, e logo me veio aqui a nossa realidade brasileira, né? Que na maioria das vezes ela é pautada pela escassez de recursos, de serviços, de produtos.
Na sua visão, qual que é quais são os maiores inimigos da mentalidade financeira? É a ansiedade, escassez, a oferta de crédito em Legal. valor alto? Quais são os. Ou é uma sopinha disso tudo aí, uma É um sopinha de conjunto de letrinha, um coisas, conjunto? né? Como é que é você ir como profissional? Como que você enxerga isso? Eu percebo que dinheiro é emocional. Ah, é Então, a primeira emocional. coisa, você precisa Ah, aprender a lidar com as suas emoções, porque muitas vezes as pessoas estão felizes, elas criam motivos para poder gastar dinheiro. Ela está triste, deprimida, ela cria um motivo para poder compensar aquela tristeza. Ela está, muitas vezes, ela teve uma decepção no trabalho, então ela falou: olha, para compensar isso, eu vou me dar um presente, ou eu vou gastar com uma determinada situação. E a questão do dinheiro tem muito a ver também com a ambiência, com as pessoas que você lida. Se você está do lado de pessoas com uma mentalidade escassa, uma mentalidade de pobreza, né, uma mentalidade de gastar tudo que ganha, automaticamente acaba a pessoa sendo meio que contaminada, a não ser que a pessoa seja muito forte, muito blindada ali emocionalmente, para que isso não impacte. Se é uma pessoa de uma mentalidade, se ela está num ambiente onde as pessoas estão investindo, estão prosperando, estão evoluindo, automaticamente ela lida até melhor com o dinheiro. É muito interessante. Então, o dinheiro tem a ver com emoção, tem a ver, de fato, com o ambiente, tem a ver com organização, tem a ver com encarar os números. Eu percebo que grande parte dos empresários acabam acumulando grandes problemas financeiros porque eles não olham para os números, não têm uma rotina de olhar para os números, não tem uma rotina, seja o casal, seja a pessoa física, de a cada 15 dias ou uma vez por mês, olhar para os números, organizar as contas. Eu tenho um hábito que eu coloco as minhas contas para vencer mais para o final do mês. Então, chega o meu dinheiro, olha que interessante. O meu dinheiro chega, que é ali no dia 5 e tal, dia 6. Eu respiro, o dinheiro fica na conta, eu aplico, no final do mês ali, entre o dia 20, eu resgato e pago as minhas contas. Né? Concentro grande parte das contas em um único cartão de crédito, que acumula milhas e pontuação, e pago as minhas contas. Eu não pago ali no cartão de crédito que não dá realmente para poder pagar, tipo um aluguel, uma luz, uma água e tal. Interessante. Então, você como especialista em finanças, de repente você fazer o uso do cartão de crédito para pagar contas é mais vantajoso? Eu para você ter ideia, mercado, o meu seguro, Spotify, né, assinaturas como um todo, combustível, tudo eu passo por um cartão de crédito. Né? Bacana. Então, escolhi um cartão de crédito que tem a ver com o meu perfil e praticamente quase tudo eu passo lá. Por quê? Porque facilita o meu controle, facilita a minha vida. Ele tem uma data de vencimento. Não recomendo ter mais do que 2 cartões de crédito. E nem muitas contas bancárias. Eu uso uma conta bancária, que inclusive é conjunta com a minha esposa. Então, isso facilita. Agora, se tratando da empresa, eu vejo muitos empresários abrindo muitas contas bancárias. Em cada conta bancária tem uma série de limites de conta garantida. Aí, quando vê, ele bota um cheque especial. Conta garantida é bem similar a um cheque especial, com uma taxa de juros mais baixa. Normalmente, eu tenho a garantia ou não tenho uma garantia real. Né? Tem um cheque especial, que é um limite bem mais alto. E aí, se o empresário não tomar, né, não tomar cuidado, quando vê, ele está pagando juros de cheque especial, de conta garantida, de atraso de contas. Ontem mesmo estava atendendo uma empresa que eles pagaram 2.000 de juros, de Nossa, bobeira. Deus. 2.000 de juros. Se ele tem um comportamento de aceitar isso, e aí uma conta que eu sempre faço, Jefferson, que eu quero deixar para o pessoal aí é toda conta multiplique por 12. Então, toda vez que você for fazer uma conta, toda vez que você pagou uma conta a mais, tipo um juros, ou fez uma assinatura, gastou um determinado valor, multiplica por 12, que você vai ver quanto que você está investindo naquilo por ano. Olha, interessante E essa aí, dica aí, né? você vai tomar cuidado ao aumentar gastos, ao lidar com as situações. Por quê? Porque muitas vezes, é só R$ 200. Não, R$ 200 vezes 12 são 2.400 por ano. É só R$ 1.000. Não, vezes 12 são 12.000 por ano. E aí, quando você lida com dinheiro de uma forma diferente, eu vejo muitas, né, eu falo muito com a minha esposa, né? A gente não tomar cuidado para não aumentar um padrão de vida muito grande, porque a Essa é a mentalidade, armadilha. qual que é o grande ponto? Estou ganhando mais, vou gastar mais.
né? As pessoas morrem de rir. Pô, mas ainda você não comprou esse aqui, você não fez esse investimento, você não fez essa viagem, você não comprou esse bem aqui. Cara, para poder me sufocar e eu virar escravo disso, e aí eu falo, não, eu não quero. Eu prefiro viver 2 degraus ou 3 degraus bem abaixo do que eu vivo hoje. Então, hoje eu vivo ali com 70, às vezes com 50% do que eu ganho, mas, cara, eu tenho paz. Hoje eu estou aqui no meio de uma sexta-feira podendo gravar um podcast, porque eu não estou desesperado lá na minha conta bancária, eu não estou desesperado financeiramente, eu não tenho que ficar trabalhando absurdamente para poder sustentar um padrão de vida que muitas vezes não é nem para mim, é para mostrar para o outro que eu estou bem. E aí, essa questão do padrão e a questão, isso atinge muito o empresário, porque muitas das vezes ele quer ter um padrão para poder mostrar para os outros que ele está prosperando e que está valendo a pena Claro. empreender, né? Mostrar para a família que deu certo, Vem né? de novo aí a questão emocional, né, Vem cara? a questão emocional, você quer se provar. E, cara, eu depois convivendo com várias pessoas, inclusive que têm dinheiro, eu percebo que essas pessoas elas não precisam provar para ninguém que elas têm dinheiro. Elas simplesmente vivem conforme ela acha melhor para a vida delas. E a maioria das pessoas, eu vejo no dia a dia, que elas querem se provar que ela tem sucesso financeiro, aí ela compra um carro que ela não poderia ter, ela mora numa casa que ela não poderia ter, ela tem um padrão de vida que ela não poderia ter. E aí, isso na pessoa jurídica faz o empresário aumentar o padrão de vida e, muitas das vezes, tirar um dinheiro da empresa que ele não poderia tirar. E o que eu mais vejo no dia a dia atendendo várias empresas, né, são 15 anos fazendo isso, mais de 500 empresas atendidas, é o empresário que subiu o padrão para mostrar para o outro que ele teve sucesso. E é aí que começa a caída, muitas das vezes, dele, porque a empresa não consegue sustentar, aí ele começa a pegar a dívida para sustentar isso, né, esse padrão, e quando vê ele está todo endividado, não construiu patrimônio, torrou todo o dinheiro e não está feliz. Pois é. A gente lida aqui com isso que é a felicidade é que é o X da questão, né? Grande ponto é esse. A gente tá, eu estava, enquanto você falava aqui, eu estava pensando que, por exemplo, a nossa audiência ela é composta por muito empreendedor. Sim, Muita gente que está com o seu primeiro negócio, pessoas que são MEIs, pessoas que estão começando agora, pequenos negócios. E eu acho que a grande dificuldade para quem está começando é entender até onde vai o dinheiro da empresa e a partir de onde começa o dinheiro que você precisa tirar para a sua sobrevivência do mês. sim. Como é que seria essa métrica aí? Legal. O que que acontece? Eu falo que antes do empreendedor eh, definir quanto que ele vai tirar do negócio, a primeira coisa que ele precisa entender é, cara, primeiro, qual o resultado do negócio? E uma outra coisa, se ele fosse pagar alguém para fazer o que ele faz na operação, que normalmente o empreendedor que está no início da jornada, ele está na operação, ele passa um Ele tempo faz na tudo, né? operação por muito tempo. Aí ele fala assim: ah, mas aí se eu fosse contratar alguém, eu não pagaria 10 mil. Então, por que está se pagando 10 mil reais? Então, ou seja, às vezes ele pagaria um salário mínimo, que é, ah, mas pelo um salário mínimo não conseguiria contratar. Não, tudo bem. Mas aí você não contrataria uma pessoa tão técnica, sei lá, enfim. Então, eu falo muito que é importante o cara separar lá prolabore de lucro, enfim. Então, quanto que ele pagaria para uma pessoa naquele estágio do negócio para poder fazer aquela atividade? Aquilo ali é a retirada, né? O prolabore. Entendi. Prolabore é o salário do dono, Então, o cara que faz parte da operação, ele tem que se ver como um funcionário da um empresa funcionário da e dentro do empresa. piso que é proposto pelo mercado, É né? isso aí. Ele vai falar assim: não, mas esse profissional ganha 10 mil. Não, na verdade, ele não ganha 10 mil. Ele ganha 10 mil numa empresa que pode pagar 10 mil. Mas numa empresa que está faturando 50, 10 mil é 20% do faturamento. Ele não vai ganhar isso, ele vai ganhar 2, ele vai ganhar 3. Então é aí que ele tem que se pagar 2, 3 mil. Mas aí vem o ego. Não, mas aí eu estou trabalhando muito. Se fosse para ganhar 3 mil, se fosse para ganhar 50 mil, eu ia ser CLT. Não, eu tenho que tirar 15 mil, eu tenho que tirar 20 mil. E aí o que que acaba acontecendo? Ele tira 15, 20 mil, então ele tira a parte que seria para pagar alguém e tira todo o lucro da empresa. E quando vê, ele passa a viver do negócio. E aí o negócio reduz o faturamento e não consegue sustentar aquele padrão. Ele não consegue contratar, ele não consegue investir, ele não consegue expandir o negócio porque ele está tirando todo o lucro da empresa. Então ele precisa ter muita sabedoria, Jefferson, porque esse é um ponto, parece fácil, mas quando o empreendedor está ali falando, pô, estou tirando só 3 mil. E outro dia mesmo, eu estava atendendo uma confeiteira,
ela tem uma confeitaria e tal, e ela falou assim, olha, minha sócia, cada uma tira 3 mil. Eu falei, e os seus funcionários? Não, tem uma funcionária que tira 2.800. Então, Jorge, quer dizer que eu estou tirando menos que os funcionários? Eu falei, porque você está na operação. Sua empresa não tem lucro. Mostrei para ela, sua empresa não tem lucro. Então, você é uma funcionária que executa uma determinada atividade e se você quiser sobreviver do negócio, né, como lucro, como empresária, você tem que sair da operação e passar a pensar no crescimento. Aí você precisa pagar alguém para poder fazer o que faz. Ah, não, mas aí não vai sobrar para mim. Então, é aí que você precisa ter essa sabedoria, porque senão acaba tirando todo o dinheiro do negócio, porque muito empreendedor faz isso. E Jefferson, e eu atendo muito empresário que o cara fatura 200 mil, 300 mil mês, 500 mil mês, 1 milhão mês, 2 milhões mês, 3 milhões mês, que continua cometendo o mesmo erro de quando ele era MEI, de quando ele era ME pequeno, faturava 50 mil, 100 mil. Por quê? Por conta da mentalidade financeira. Na nossa cultura, sucesso é o cara que tem uma casa maravilhosa em Alphaville, que tem uma Porsche na garagem. Você sabe que o Instagram, você abre isso e o É. que mais te oferece é mentor que está numa casa de luxo e que tem uma Ferrari ou um Lamborghini ou sei lá, ou qualquer carro. Aí você olha para aquilo, um relógio, aí você não tem nem o relógio, nem a casa, nem o carro. Aí o cara se sente o quê? Pô, inferior. E Não a está tal dando da certo. comparação, né, cara? Você começa a comparar. E o que mais endivida as pessoas e os empresários é eles se compararem com outras pessoas e querer ter aquela vida. Querer ter aquela vida não é um problema. Também quero melhorar. Eu tenho certeza que você Com também, certeza. conversando contigo, você é um cara que tem uma mentalidade próspera. Só de estar fazendo aqui esse podcast, né, e a nossa conversa também, antes aqui. Mas, cara, tem coisas que dá e tem coisas que não dá. Tem coisas que você precisa e de fato faz sentido para você, e tem coisa que é para agradar os outros. E nesse meio do processo você precisa descobrir o que que te faz feliz e o que que você tem hoje que não é para você, é para agradar os outros. E aí quando você descobre isso, você começa a ter uma vida mais leve. Porque Entendi. a maioria das coisas que muitos empresários têm não é porque ele precisa, é porque ele quer agradar o Quer outro. agradar o outro. Interessante, que acaba que você acaba assumindo uma função social que o empresário tem. Ah, você virou patrão, virou não sei o quê, virou não sei o quê. Aí você veste o Lulu Santos, aí tem uma música muito interessante que diz assim: não leve o personagem para a cama, porque pode ser fatal. Né? Sei, O boa, cara boa. entra naquele personagem ali, É porque ó, isso. eu sou o patrão e tal e tal. Então, uma outra questão que, quando a gente elaborou essa série sobre mentalidade, nós abrimos uma caixinha no nosso Instagram e o pessoal mandou várias perguntas. E uma das perguntas, que inclusive até separei para o seu episódio, ela diz o seguinte: qual é a técnica para mim criar o preço de um produto? Por exemplo, uma pessoa que encaminhou, ela importa da China esses produtinhos que o pessoal vende Sim, em lojinha legal. de eletrônica e tal. E aí o que que acontece? Ele não sabe montar o preço final, né? O que que ele encaixa ali, o salário dele, o lucro, a margem. Então, assim, Sim, dá uma explicação para essa turma aí legal. que está chegando agora no mundo dos negócios, começou a fazer uma pequena importação, ou tem também o pessoal que comentou, abriu uma barbearia. Hoje barbearia virou artigo de luxo, tá? Que tem umas aí que cada uma mais chique que a outra. Mas aí eles estão montando ali, quer dizer, o cara não sabe criar um preço para um serviço que ele presta. Então Legal. dá uma aulazinha para essa turma aí. Legal. Preço tem a ver com algumas coisas, né? Eu falo que preço, primeiro, tem a ver com você conhecer os teus custos. Eu vou depois detalhar cada ponto. Preço tem a ver com o mercado. Você saber como que está, meu exemplo, o preço do meu trabalho em relação a outras empresas do mesmo segmento. E preço tem a ver com o valor criado. Por exemplo, eu tenho um restaurante que eu atendo em Foz do Iguaçu, que ele criou um prato que custa R$ 800. Mas por que que ele criou? Porque é um restaurante AB, né? Talvez ali entre A e B, um público bem seleto, que quer ter uma baita experiência. Não sei se você já viu lá, eu posto sempre lá do restaurante, né? Do fino Bom, corte. ainda vou chegar nesse nível aí, tá? E o cara cortando toda a carne. Então, ou seja, ele conhece o custo, mas ele coloca toda a experiência ali do negócio. Então, precificação, resumindo, você pode precificar com base no mercado, que é o que grande parte dos empresários fazem, e é o que eu não recomendo, mas o preço em relação ao mercado é para te dar uma base
para te dar um embasamento para a partir dali você olhar para dentro. Então, você falou um exemplo de importação. Vou te dar um exemplo de uma empresa de importação que eu comecei a atender essa semana. A primeira coisa que nós estamos entendendo é qual é o custo da importação, né? O custo tem todos os custos para poder chegar no Brasil, e aí você precisa entender isso, que é o trabalho que nós começamos a discutir com essa empresa. E olha que é uma empresa que fatura 48 milhões ano, hein? Com o desafio de fazer a Só precificação. isso, né? É um desafio. Então, quem está pequeno tem o desafio também de precificar. Então, você falou um exemplo da China. A primeira coisa é conhecer o custo. Beleza. Depois, é a partir disso a gente conhecer qual é o imposto sobre a venda, qual é a comissão que eu vou pagar para o vendedor, porque é variável. Eu tenho que saber, bom, eu vou vender para pessoa física, tem ali a maquininha de cartão, que é a taxa, então eu tenho que colocar isso e eu tenho que colocar o rateio do custo fixo. O que que é o custo fixo? Água, luz, telefone, aluguel, o salário do empreendedor, o salário mesmo, O né? O salário salário do com cara. mais o lucro, não, né? Os 50 mil reais por mês, não. Dependendo da empresa, pode até ser que seja, mas a maioria dos negócios não é isso. E aí você vai fazer um rateio proporcionalmente de quanto aquilo, né, entender quanto que o custo fixo representa em relação ao faturamento para fazer um rateio disso na venda de cada produto. E a partir dali você tem que descobrir qual é a margem que você quer ganhar, 10% líquido, 5% líquido, 20% líquido. E a partir dali, na hora que você tiver ali o custo, né, e tem uma fórmula que depois eu posso deixar aqui no podcast para o Pô, cara deixa pegar, pra gente aí, por vou deixar favor. essa fórmula para o cara calcular, ele vai mapear o custo dele, e aí depois ele vai jogar nessa fórmula e já vai sair o preço, e aí ele vai entender, pô, então eu tenho que vender esse produto por 10, por 15, por 50, por 100. Então, ou seja, basicamente, você precisa conhecer todo o custo relacionado à operação, depois mapear o teu imposto para venda, saber se tem a taxa de maquininha de cartão, quantos por cento é, a comissão, pegar o custo fixo para a gente poder fazer o rateio proporcional, né? O quanto a participação dele em relação ao faturamento. E a partir dali vai se criar o preço e aí você vai ver, bom, com o que eu mapeei no mercado. É possível vender nesse preço? Não, não é, ficou mais caro. Beleza, não tem problema ter ficado mais caro. Mas qual o público que paga por isso? Porque tem gente que paga produto mais caro. Tem gente Você que tem que paga por esse copo encaixar. aqui mais caro. Esse copo aqui, ó, de repente, para determinado público, ele não paga 10 reais. Mas para determinado público, um determinado público, ele valoriza esse copo aqui, ele paga 50. É muito. Gente, vou falar para o público aqui. O valor Vocês estão criado. entendendo essa série aí? Ela é muito emocional. Por quê? Nós estamos falando de finanças aqui, mas a gente está falando de valor que as pessoas dão para objetos, para coisas. Né? Então, por exemplo, um tênis é um tênis, mas Por que que você dependendo do paga, logotipo do por que que você tênis, paga mais por tênis? É é o valor emocional interessante. que ele É um valor tem. emocional. Então, tem a matemática, né? Obviamente, o meu papel é mostrar para o cliente matematicamente, planilhar, mostrar imposto, percentual de cartão, embalagem, né? Que tem a ver com custo também. A gente fala ali dos custos e despesas variáveis, ok, matematicamente, a gente tem que saber. Então, custa esse produto X. Tá, mas eu vou trabalhar para um público X, um público A, B, ou para um empresário que fatura determinado valor. Então, eu tenho que mostrar a percepção de valor dele, né? Mostrar a percepção de valor, trabalhar o valor do produto ou do serviço, para que ele pague mais. Existe o cabeleireiro que cobra 50 reais para cortar nossa careca, eu vou pagar lá em Foz do Iguaçu 190 reais. E um barbeiro aqui me cobra 50. Eu fiquei assim, pô, mas qual que é a diferença? Ambos cortam o cabelo e faz o pezinho a barba igual o outro faz. Mas lá é 190 reais, amigo. Eu estou falando que lá é quase 4 vezes o preço que eu pago aqui. De Interessante. repente lá, que o custo da estrutura do cara pode ser mais, mais custosa, pode ter um custo maior, ou não. Ou pelo fato dele ter criado uma percepção de valor, eu pago 4 vezes mais. E lá o nível de preço é bem assim, bem diferente aqui do nosso mercado de Juiz de Fora. Então, é muito interessante, depende do custo e depende da percepção de valor. É. Interessante. Gente, olha, esse nosso podcast aqui, ele é um podcast mais real que você pode encontrar. Por quê? Que nós vamos tocar aqui nas feridas, né? E Os nós vamos desafios do dia a dia tem que desafiar as tocar. pessoas aqui. Nós estamos aqui porque falar de finanças, gente, igual já falou aqui, ó, número, né? Os números muitas vezes trazem uma realidade que a gente não quer
Eu acho que de repente seja essa grande dificuldade de nós, né, eu me incluo nessa também, como brasileiros, de ter um controle financeiro 100%, Sim, é de repente encarar a realidade dos números, né, cara? O cara vai falar assim, olha, porque não é esse fácil. mês você vai tirar 10, R$ 150 vai sobrar para você. E você vai ter que reinvestir, né? E E, não é fácil encarar a realidade, né? Gera frustração muitas das vezes. Muitos empresários não querem olhar para o DRE, demonstrativo de resultado do exercício, ou para o DFC, demonstrativo de fluxo de caixa, que mostra quanto entrou, quanto saiu, e no DRE, quanto faturou, quanto custou, quanto teve de despesa, qual foi o resultado na última linha. Muitas das vezes ele não quer ver que a última linha do DRE ou a última linha do fluxo de caixa é reflexo de uma série de decisões que ele tomou durante o mês. Então, o que a gente vê nos demonstrativos financeiros é reflexo de uma série de decisões que o empresário tomou no final do mês. Na interessante. pessoa física, é a mesma coisa. O que você vê no teu extrato bancário, porque tem muita gente que vê só a consequência. Ah, gastei R$ 1.000 com iFood. Mas aquilo ali já foi. O comportamento dela é desorganização, que leva ela a não querer cozinhar, ou não saber cozinhar, ou não querer aprender também. E aí ela vai, pega o iFood, pega o aplicativo, pede o iFood, não sei o quê. E quando vê, o dinheiro dela foi. E ela não viu para onde foi o dinheiro. E aí ela acha que a culpa é do empresário que paga pouco. Eu tenho empresas que têm funcionários que recebem 3, 4, 5, às vezes 7, 8 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, e que mesmo assim acham pouco. E na verdade eu falo, se você não sabe lidar com o que você ganha, dificilmente você está preparado para o próximo nível, que é ganhar muito mais. Então o teu próximo nível financeiro requer você saber lidar com o que você tem. Interessante. A gente vive um contexto que existe uma certa glamorização ou romantização do ser empreendedor, né? É comum a gente abrir lá o Instagram e de repente o Instagram ofertar para a gente lá figuras lá com Porsche, igual você falou, com casa em condomínio de alto padrão e tal. Mas o que que ninguém fala sobre o que é realmente empreender no Brasil? É essa maravilha toda, ou você que está lá na ponta né, tá lá na frente de trabalho, consegue identificar as dores, as dificuldades. Conta um pouco dessa realidade aí. Legal. Grande parte das empresas que a gente atende só sobrevivem hoje porque ou ela tem uma omissão de receita e aí faz com que ela Caramba. pague menos imposto, Entenda-se, tá, gente? tá? Omissão de receita. Entenda-se a omissão de receita, falando tecnicamente aqui, ou porque não faz conta, né? E aí, ou porque pega empréstimos. Então, se romantiza muito empreender, mas muitas vezes as pessoas não falam que para dar certo, você vai precisar aprender sobre preço, vai precisar aprender sobre fluxo de caixa, vai precisar aprender sobre comprar, vender, negociar, gerir pessoas, divulgar teu trabalho, atrair clientes, converter clientes, lidar com contabilidade, né, a parte jurídica, a parte contábil, e no final do mês ainda sobrar dinheiro, pagar todo mundo e ainda fazer sobrar dinheiro. Você vai ter que ser um bom gestor, ser um bom gestor. E não é fácil, né? Lidar com a carga tributária, lidar com todas essas questões que estão por trás, e ainda a gente tem que ter tempo para a família, tempo para a academia, tempo para fazer as coisas. Então, eu falo muito para a pessoa que quer empreender, cuidado, faça com calma. Aprenda a começar pequeno. As pessoas hoje no Brasil parece que têm vergonha de começar pequeno, parece que tem começar pequeno é algo que se sente inferior. Cara, não dê um passo maior do que a tua perna. Acho que esse é o ponto, né? Saiba começar pequeno, vai expandindo aos poucos, né? Vai de fato se capacitando, vá pedindo ajuda no meio do caminho, porque o teu próximo nível ele requer uma próxima versão de você, mais atualizada, mais veloz, mais ágil, com habilidades diferentes. Então, exige muito do empresário para as coisas darem certo. Olha, grande parte das empresas hoje no Brasil não fecham no azul, Caramba. né? Assim, pelo menos a gente lida com muitas empresas assim. Então, cada 10 empresas que chegam para a gente atender, uma ou duas estão no azul, estão com dinheiro sobrando. Então, assim, não é fácil, exige muito preparo emocional
e preparo técnico, gestão, assistir podcast, participar de curso, investir em desenvolvimento pessoal para conseguir lidar com o recurso. Ô Jefferson, a empresa que fatura 500 mil é diferente quando a empresa fatura 1 milhão, que é diferente quando a empresa fatura 3 milhões, que é diferente quando fatura 5 milhões. E a mesma coisa, o cara que começou ali como MEI, que fatura 20 mil, é diferente quando o cara está faturando 50 mil, é diferente quando o cara está lidando com 100 mil de reais por mês. O jogo é diferente. Interessante. Eu sou um observador da, da humanidade, né? Fico sempre no local daquele cara que eu sou, quando eu estudava, era o cara mais quieto da sala. Quietinho, quietinho. Nota 10, tá, meus professores? Nota 10. Só que eu era um bom observador e eu toco bateria. Bateria é um instrumento mais de retaguarda, mais lá de trás. Então, você tocando bateria ali, você tem uma percepção de todo mundo, o que, que o vocalista está fazendo, as expressões do tecladista, de quem está tocando guitarra. Estou falando esse papo musical aqui pelo seguinte: a minha observação, o que eu tenho observado em relação aos empreendedores, a forma com que eles são concebidos, a forma que eles nascem, como a pessoa se torna um empreendedor. 80% dos casos que eu vejo, eles nascem da necessidade, Necessidade. né? Necessidade O faz o su- cara se jogar. Se jogar. O cara foi demitido de uma empresa e aí ele decide empreender. Tem casos que dão certo, outros não, envolve uma série de questões. Mas qual a dica que você dá para o cara que está vendo esse nosso podcast e ele fala assim: não, eu não vou ser, eu não vou acompanhar a manada, não. Eu estou CLT, eu estou CLT nesse momento e eu quero planejar a abertura do negócio. Quais são os primeiros passos até ele chegar o momento para o patrão dele falar assim: muito obrigado por tudo, tá aqui minha carteira, pode fazer a rescisão, porque agora eu vou cuidar do meu negócio. Sim, a primeira coisa, ele precisa pelo menos ali, talvez ter uma reserva, para o cara não chegar desesperado e achar que o negócio tem que pagar todas as contas dele, né? Então, se ele tem ali uma reserva no mínimo de 6 meses, tem muitos que não tem, começa na raça mesmo, mas estou falando do ideal. Jorge, não tem, pelo menos 3 meses, amigo. Então, 3 meses, porque até o negócio tracionar, não é da noite para o dia, né? Você precisa testar, você precisa, vai errar muito no início. Então, se você tem uma reserva ali no início que dá para aguentar, já é uma forma de você começar de uma forma mais tranquila, sem botar muita pressão no negócio. Dois, cara, vai chegar numa hora que você vai ter que se jogar, né? Então, se prepare antes, né? Comece a mudar os ambientes. Eu falo muito que antes de você talvez ali começar a dar os primeiros passos, comece a frequentar ambientes que já têm empreendedores e que automaticamente é igual uma academia onde você frequenta e você começa a ver alguém mais forte que você ou mais shapeado que você e aquilo ali te contagia a melhorar a tua alimentação, a melhorar o teu treino, é a mesma coisa quando você decide empreender. O ambiente é tudo, né, cara? Ambiente é tudo. Começa a frequentar ambientes que têm pessoas que você quer se tornar. E começa a se preparar para isso. Faça ali uma reserva, se prepare tecnicamente, estude teus concorrentes e vai chegar um momento, meu amigo, que é só o campo de batalha. E eu comecei a minha jornada com um netbook comprado do Paraguai, um celular que na Netbook, o que época é era isso? 33. Explica Netbook para é essa aquele turma aí que está acostumado netbook era com é celular um top. computador, um notebook versão miniatura. É um notebook, uma versão miniatura. O celular não era iPhone, era 3310 daquele da Nokia. E o escritório? O escritório era numa cafeteria de uma padaria aqui da cidade e também uma cafeteria do Empório de um supermercado aqui da cidade. Era lá que eu Caramba. atendia os primeiros clientes, é onde eu fazia as reuniões e é onde eu fazia o negócio acontecer. E o transporte, como é que você ia para o cliente? De ônibus. Eu conto essa história porque as pessoas veem assim, hoje chegou no escritório 22 pessoas, né, tá em 16 estados, 2 países e tal, mas as pessoas não veem o início. O início foi isso, é saber utilizar os recursos que tem. Acho que dizer assim para os empresários, né, futuros empresários, tenha a capacidade de utilizar os recursos que você tem. Não queira inventar moda. Porque tem muita gente que acha assim, eu preciso de um celular top, eu preciso de um escritório top, eu preciso de... Não, você precisa entrar em ação. Ação massiva. E se conectar com pessoas melhores, estar num ambiente
Você não pode estar um ambiente extremamente acima, porque senão você se sente até um patinho feio. Você tem que estar um ambiente que está 2 pontos acima do seu, 3 pontos acima do seu. Mais do que Muito isso, boa você, essa você aí. não conecta. Foi um insight muito bom esse também. Não, o cara quer andar com um bilionário, o cara não é milionário, pô, não adianta, é outro jogo, é outra vida e tal. Cara, anda com quem está um pouco acima que você, 2, 3 degraus ali acima, que já está ótimo. Essa pessoa ela já vai te puxar para um nível que você vai de fato crescer. E invista em relacionamentos. Se perguntar hoje para mim, hoje, o que mais fez a diferença na minha jornada, assim? E principalmente no início, e que eu colho frutos disso até hoje. Relacionamentos. Hoje eu posso perder tudo que eu tenho hoje, que eu vou te falar, eu vou começar do zero e vou fazer tudo de novo. Porque hoje eu tenho, né, a experiência que eu não tinha antes e tenho os relacionamentos que eu construí que eu não tinha antes e tenho o conhecimento que eu tenho que eu não tinha antes. Então, ou seja, os relacionamentos são poderosos. Então, hoje eu falo para as pessoas que querem empreender, invista em relacionamentos, mude teu ambiente, ande com pessoas que estão um pouco mais acima, se prepare tecnicamente, pesquise teu concorrente, junte uma graninha ali e vai para o campo de batalha, porque só na teoria também não adianta. Esse aí, ó, você acabou de falar boa parte do nosso conceito aqui do BPN, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você. A gente chegou até a comentar anteriormente aqui sobre a mentalidade de escassez. E a gente tem aquela mentalidade brasileira que se alguém está se dando bem, é porque alguém está se dando mal. Então, a gente tem sempre Então, se você tem um carro bom, é porque alguém está andando a pé, né? Ou se você conseguiu comprar uma casa bacana, ou se você conseguiu mudar de bairro. Até vou fazer um gancho aqui para o episódio passado, eu falei aqui com o nosso psicólogo Gabriel Nobre, que existem pessoas que têm medo de mudar de bairro porque o cara, o que as pessoas vão falar de mim? Falar que eu fiquei metido, que eu fiquei isso, que eu fiquei aquilo, agora tá andando desse jeito, daquele outro jeito. Quer dizer, a pessoa tá querendo mudar de ambiente. Mas nessa nossa mentalidade de escassez, ainda prevalece, não sei se ainda, porque você que está mais aí no mercado mesmo, lidando diretamente com isso, aquele conceito de que o empresário é mau, Empresário explorador. é o explorador, é o feitor, né? Ainda prevalece isso? Tem Como é que muito tá? disso no Brasil ainda, né? Isso vem da Revolução Industrial, Caramba, hein? né? Onde tinham, né, jornadas de trabalho muito absurdas, uma exploração do trabalho, trabalho infantil, falta de direitos trabalhistas, né? Então, isso foi passando de história em história, né, ao longo do tempo, né, passando ao longo dos anos, que muitas vezes o empresário é visto como um explorador, como alguém que de fato ele é um mal, né, quer explorar as pessoas, quer extrair das pessoas e pagar pouco. Então tem essa mentalidade sim, né, no país, tanto que muitos empresários têm até medo de expor que estão bem, porque, né, tem medo do que de ter o julgamento das pessoas. Mas também, engraçado, nós estamos vivendo um momento que as pessoas estão colocando o que tem, o que conquistam, né, na internet, Na né? internet. E vai ter sempre as pessoas que estão de olho mesmo, vão ver como exploração, vai ver aquela causa ali do capital do opressor, do oprimido, Ih, rapaz, isso né? é uma conversa. Então, assim, exploração do trabalho, a relação patrão e funcionário, mas, assim, quem corre o risco no final do dia é o dono. Então, o que que é o lucro? Lucro é o prêmio pelo risco. É o prêmio que o empresário tem pelo Pelo risco que ele risco que ele corre. corre. Muito boa isso aí. Não, repete aí pra turma aí, como é que é? Então, ó, lucro é o prêmio pelo risco que o empresário tem. Tá vendo aí, meus Então, amigos? toda empresa, todo empresário tem que ter lucro. Lucro não tem que ser negociável dentro da empresa, porque se você está negociando com lucro no teu negócio, né, você está negociando, de fato, com a sustentabilidade, com o teu prêmio, né, e do teu esforço que ele tem no final do mês para ter aquele resultado. Então, empresários, não negocie com o lucro do teu negócio. No final do mês, tem que dar lucro. Não tem essa história de fechou no negativo. Tem que dar lucro. É. Tem que dar resultado. Existe algum caso triste que você viu, né, nessa sua Muitos. experiência aí,
que de repente repercutiu, né, refletiu na vida pessoal deste empresário, de um Muitos, claro. empresário que não soube, não teve essa habilidade de lidar com as finanças da sua empresa e de repente ele se viu no fundo do poço? Muitos. E essa história, ao longo desses 15 anos aí, muitas histórias assim de empresários que tiveram que perder bens, vender bens, né? Um empresário que vivia muito bem e depois passou a viver muito mal. E, cara, é uma coisa, depois que você vê, não tem como desver. Depois que você vive com 10 mil, difícil você querer viver com 5. Depois que você vive com 50, vive por um tempo, difícil você querer viver, porque o padrão de vida muitas vezes gira em torno disso. Então eu já vi muitos casos, né, vejo a realidade de empresários que foram tentando resolver o problema financeiro das empresas, não com gestão, mas sim pegando dinheiro para poder pagar prejuízos. Nossa. Resolve problema financeiro de empresa não é pegando mais dinheiro, é com gestão, é com tomada de decisões difíceis que faz, no final do mês, fechar no Veja, positivo e fechar no azul. a gente lida com muitas vozes interiores. Primeiras vozes que a gente vai lidar são as vozes negativas. Então, por exemplo, eu quero abrir um negócio e aí vem o julgamento da. Eu começo a pensar em que as pessoas vão achar se eu de repente fracassar. Eu começo a pensar, ter uma série de medos, né, na Faz hora de parte? empreender, fazendo Faz parte. parte, né? Venci essa parte. Só que tem outros pensamentos também que são os pensamentos positivos que te enganam e que te levam para o buraco. Quais são eles? É, você, os números começam a dizer que a sua empresa está mal e que não tem solução. É um paciente terminal e o médico está doido para desligar os aparelhos para dar lugar para outra pessoa. E aí vem aquelas vozes. Você tem que correr atrás do seu sonho. Você não vai abrir mão do seu sonho. Só que a saúde do cara está indo embora. O pessoal dele, quando chega nesse nível, o pessoal já foi para as cucuias, já foi tudo O embora. cara perde tudo. Existe um momento de parar, certo? Falar, olha, não dá para mim, eu vou voltar a ser um CLT, vou reconstruir. Existe, os números conseguem falar isso? Existe técnica para mostrar isso? Existe. Principalmente quando o cara já está fechando negativo há um tempo, a empresa não está virando o jogo e ele só está endividando. Então, quando o empresário está nessa situação, o que grande parte das empresas me chamam, né, para poder fazer, eu acabo lidando com muitas situações de crise, né, óbvio que a cada 10 empresas que chegam, duas estão no azul, estão positivas, estão felizes, e o cara quer um plano de expansão. Mas ambos os casos, mas falando desse primeiro caso, né, que você citou, o que falta muitas das vezes é um plano para sair daquela situação. Então, antes de desistir, eu preciso construir um plano. E um plano que esteja alinhado com o resultado que a empresa precisa ter. Recentemente, eu construí com o dono um plano, e esse plano contemplava a demissão de 14 funcionários. Uma das decisões. E uma série de medidas de corte de despesas. Estamos efetivando e a empresa já está começando a melhorar. Ou seja, ele precisa, nesse momento, tirar o ego de lado, porque se tem uma coisa que custa caro demais, se tem uma coisa que custa a tua paz, ela é cara demais. Eu falo que nada melhor do que você poder dormir tranquilo no final do dia. É óbvio, você lida com dívidas, alavancagem, não, isso faz parte, tá? Alavancagem, pegar dinheiro no banco para alavancar, para investir, isso faz parte do jogo e todo empresário, eu já peguei, faz parte do jogo. Mas quando está fechando no negativo, a medida que tem que ser tomada, né, é o que vai ser feito para reverter o jogo. Depois de duas, três, quatro, cinco tentativas, já é o momento de você pensar num plano de saída, seja uma venda da empresa, seja um fechamento. Porém, tem um ponto, que quando o cara está no meio do mar, ou ele continua dando braçada para tentar chegar do outro lado, voltar para trás já não é uma opção, e aí é o momento que muitas vezes ele afoga. E o afoga é o momento que ele abandona tudo, joga a toalha e sai do jogo, né? E existe forma de sair do jogo, né? Tem falência, mas até antes de sair do jogo tem recuperação judicial,
que é um último suspiro para a empresa que já está numa situação de crise. Tem fatos, tem casos que a empresa declara falência. Então aí tem que, enfim, medidas contábeis, jurídicas têm que ser analisadas caso a caso. Mas eu falo muito para o empresário, Jefferson, o número, ele tem que olhar para o número e o número tem que falar para ele que decisão que ele tem que tomar e até quando ele vai aguentar aquela situação. Ele precisa ter um plano e que se esse plano foi executado e não der resultado, ele precisa reavaliar o plano e ele precisa definir um prazo. O prazo de saída é até o final do ano que vem. Porque senão, sabe o que acontece? Ele vai tentando, vai remando, vai tentando, vai continuando. A dívida que hoje era 1 milhão é a dívida que daqui a 10 anos passa a ser 20 milhões. E a situação piora. Então ele precisa calcular se ele sai do jogo com 1 milhão ou se ele vai até últimas consequências e vai sair do jogo com 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões. Empresas familiares, normalmente elas são 100%, normalmente. Não estou falando, não é regra, tá, pessoal? Mas eu conheço muita empresa familiar que é muito regida pela emoção, pelo fator Muito. emocional, parentesco, aquela coisa toda. Hoje, você chega, você atende empresas, tem dentro do seu portfólio aí, Muitas. empresas que ainda tem essa mentalidade muito forte, ou a mentalidade do CEO já chegou bacana Nada, aqui no Brasil, 90% das 90 empresas é hoje familiar. é familiar e aí chega num ponto que você tem que falar, cara, a diretora financeira da empresa ou o diretor financeiro é o esposo, ou esposa, ou cunhado, ou primo, que está ganhando 30 mil reais e que poderia pagar uma pessoa de 5 mil para poder fazer aquela atividade. Então, tem muita empresa familiar e empresas familiares demoram muito para tomar de decisão por ego, por achar que, eu tô certo, eu tenho certo, é eu que tenho certo, é o pai que não escuta o filho que não escuta o pai. E quando vê, a empresa está com sérios problemas financeiros. Engraçado que eu trabalhei, um caso jocoso e engraçado, é que no início da minha carreira eu trabalhei numa empresa familiar e tudo ia bem até que veio um divórcio. Aí, meu amigo, pronto, né? A pessoa, aí houve aquela partilha dos bens e tal, e tal, e tal, e tal, e aquela situação toda veio para dentro da empresa. A empresa não durou 2 meses Quebra. após, quebrou. Por quê? Porque a esposa, a mulher, ela era a alma da empresa. E quando ela se viu fora da operação, né? Não durou meses e a empresa foi pro beleléu, né? Acredito. Vamos Ficou para muito comum. frente, vamos para frente. Pessoal, você chegou até aqui nesse momento, mas ainda não curtiu e não compartilhou e principalmente ainda não se inscreveu no nosso canal, você está completamente errado. Vamos para frente, né? É isso aí, tem que fazer o marketing. Compartilhe, curte, comente, É mande isso para aí. vários empresários. Manda para os empresários, seu amigo aí que está aí passando aperto, para o seu Boa, chefe, para os seus amigos aí. boa. Vamos para frente, olha a minha pauta aqui, gente, já me perdi um pouquinho aqui, mas vamos Mas que tá vamos. ótimo, cara, tá suave, tá leve, falando de finanças de forma leve Tá, aqui. falar de finanças de forma leve, tá? Isso aí Leve, sem tecniquez, né, é cara, isso aí. tranquilo. Vamos lá. Na questão pessoal, a gente está falando muito de empresa aqui, mas cada CPF, na minha visão, hoje, em 2026, um CPF ele é quase um CNPJ também. Por quê? Porque eu, por exemplo, eu tenho o meu trabalho, mas eu tenho outras vertentes, outras fontes de renda e tal. E na questão da pessoa física, o cara que está com 4 cartões de crédito, tudo estourado, Cara, e ele tem uma renda que não consegue cobrir, qual que são as dicas aí para o cara começar a sanear e a entrar num movimento de recuperação? tá ótimo. Primeira coisa, para você sair de todo problema, você precisa entender como é que você entrou nele. Boa isso, hein? Primeira Boa. coisa, você precisa entender como é que você entrou nesse problema. O que levou você a chegar nesse problema? O que levou a chegar no endividamento? São os 4 cartões? Começa a passar a usar um cartão. Foi gastar muito mais do que ganha? Foi um imprevisto que apareceu no meio do caminho? Foi um carro que você comprou que não deveria ter comprado? Foi uma casa, um financiamento que você fez e que não era para ter feito? Foi ter ajudado um parente? Muita gente se endivida Tem ajudando o isso, parente, rapaz. né?
E aí você precisa, cara, saber, cada um cuida do seu, né? Esse negócio Cara, de eu tenho ajudar ouvido parente. muitos idosos passando por isso, né? Quer ajudar parente, cara, e a parente não paga, ou emprestar o nome para alguém, corra. Se alguém pedir para usar o teu nome, corra disso. Né? Não faça isso. Um dos maiores erros que eu vejo é emprestar nome. Emprestar nome para a pessoa física, para as pessoas comprarem alguma coisa no teu nome, ou na pessoa jurídica. A pessoa usar o teu nome na pessoa jurídica para administrar uma empresa, para ela não estar naquele regime tributário no real, presumido, e para ter um monte de empresa no simples. Isso é um grande problema, né, que acaba levando a pessoa muitas vezes ao endividamento. Mas você precisa entender o que te levou a esse endividamento e, a partir dali, construir um plano. Precisa encarar. Acho que o primeiro passo ali, então, é entender. O segundo passo é encarar a realidade, entender o tamanho desse endividamento e, a partir disso, construir um plano. É óbvio que eu sempre costumo dizer, ô Jefferson, situações difíceis exigem medidas drásticas. Eu sempre falo isso para os clientes. Em determinadas situações, o remédio não é doce, é amargo. Então, eu falo muito para os empresários: olha, estou chegando nesse momento na tua vida, o remédio não vai ser doce. Se prepare que o remédio vai ser amargo. Né? E aí, como um remédio amargo, não é gostosinho. Então a gente precisa traçar um plano e, de fato, abrir mão de algumas coisas, tirar pesos da mochila. Muitas vezes o cara está pagando um aluguel que, poxa, se ele reduzir e ir para uma casa com custo menor, ele vai tirar um peso da mochila. Ele está com um carro que ele não pode ter, tira um peso da mochila e começa a trabalhar a tua vida no que vai te fazer feliz, não no que vai fazer o outro feliz, não em atender a expectativa do outro. Eu acho que um dos maiores erros das pessoas que eu vejo é tentar atender a expectativa dos outros e não atender as suas expectativas. Eu aprendi isso com um amigo meu, eu tenho o apelido de Midas. Ele é um cara que ele vive a vida dele. Ele não fica invejando a vida do outro e ele não está nem aí se o cara comprou uma Porsche e ele está ali com o carro dele, que é a Nivus, e é um cara que vive num padrão bem abaixo do que ele pode viver. Ele poderia viver num padrão bem acima, só que, cara, da sexta-feira, meio-dia, ele não, se ele quiser, ele trabalha, se não quiser, ele não trabalha. Se ele quiser trabalhar hoje, ele trabalha, se não quiser, não trabalha. Cara, a paz que esse cara tem, eu brinco com ele. E é essa paz que eu busco também, que eu quero ter, é isso. Quero mostrar para o outro que eu tenho. Então, nesse momento, precisa reduzir os cartões, construir um plano, dar um passo atrás na pessoa física e pensar como aumentar a receita. Ah, isso aí. Aumentar a receita. Não Criar é meios só para aumentar a reduzir receita. despesa, né? É aumentar a receita. E aí, para aumentar a receita, você precisa desenvolver uma habilidade. Vendas. Olha, o Flávio Augusto, outro dia, assistiu um trecho de um podcast, fala que quem vende não fica pobre. Eu falei, opa, então, graças a Deus, nunca mais vou ficar pobre porque eu sei vender. Opa. E quem aprende a construir time de vendas fica milionário. Então, eu falei, a habilidade que eu preciso desenvolver o time né, para montar equipes aí de vendas para ser milionário. Então, cara, tem que desenvolver habilidade de vendas. Essa habilidade aqui de fazer podcast, de falar bem, igual você falou aqui para as câmeras, o cara tem que desenvolver essa habilidade. Não só no online, mas também no offline Não para foi lá. construir credibilidade. Credibilidade constrói reputação, reputação constrói, né, oportunidades, e oportunidades bota dinheiro no teu bolso. Eu li um artigo outro dia dizendo que uma das piores formas de você sair de um endividamento é você fazer o chamado parcelamento do cartão de crédito. Até que ponto isso é verdade? E o que, que o cara faz? Porque se ele não parcela, fica aquilo lá correndo juro, Boa. ou se ele parcela, ele vai entrar num outro patamar de juros. Qual que é a dica que você dá para esse Se cara? ele está nessa situação, ele realmente não tem que pagar, ele vai juntar um dinheiro e na hora que ele tiver o dinheiro, ele vai ligar para a operadora e vai negociar um valor à vista. Tá vendo, pessoal? Ó, informação de utilidade pública, tenho Faço isso há certeza. 15 anos, amigo. Faço 15 anos isso. E se o cara está nessa situação já e está há muito tempo, outro dia mesmo, eu atendi um cara que falou, pô, Jorge, eu queria pagar naquela época, você lembra? Eu falei, eu lembro. Eu falei, então, e aí? Então, o banco me ofereceu para quitar com 90% de desconto. Quitei, já me Hum, liberou um limite, agora estou com limite baixo. Depois daquela consultoria, eu aprendi a lidar com Nossa. dinheiro. Nunca mais volto naquela situação, né? Nunca mais. Depois que você aprende a lidar, né? Tem gente que. Você tem dois tipos de aprender: pelo amor ou pela dor. Sim. Grande parte das pessoas aprendem pela dor. E tem gente que passa pela dor e não aprende, morre sem aprender, né? Então, e depois disso, cara, se você criar uma cultura
de não é gastar menos do que ganha, mas ganhar mais do que gasta. A mentalidade hoje que eu tenho é: eu tenho que ganhar mais do que eu gasto. E hoje eu gasto 70 e quando eu gasto muito é 80% do que eu ganho. Muito legal o que você está falando aí, que é a questão de aumentar sua renda. Por quê? Porque eu conheço pessoas que elas chegam num ponto em que começa a cortar Não, tanta muda o coisa humor, essencial para a vida que a vida fica sem graça. fica sem graça. Né? O cara, como você começa a cortar Colégio o dos filhos, streaming, você começa a cortar música, você começa a cortar restaurante com a esposa. restaurante, pelo menos uma vez por mês, você começa a cortar vestuário, e aí, poxa, chega num momento que, pô, né, não faz muito sentido. Academia, né? Academia, né, principalmente. Então, esse equilíbrio entre você cortar, mas ao mesmo tempo aumentar a sua renda, que é o segredo, né? E aí para aumentar, você precisa empreender. Você precisa aprender a vender, você precisa aprender marketing digital, você precisa fazer uma renda extra, trabalhar com pessoas, você precisa estar em lugares que vão te dar acesso a oportunidades. A academia que eu malho me dá acesso a oportunidades. Sim. Os ambientes que eu frequento me dão acesso a oportunidades. E aí você precisa empacotar algum serviço para vender ou começar a utilizar o teu Instagram para vender algum produto. E aí você vai precisar desenvolver a mentalidade de vendas. Quem vende não fica pobre. Quem vende não precisa ficar cortando as coisas mais essenciais da vida que faz muitas vezes você feliz. É. Aprende a vender, né? E aprende não só a vender, mas lidar, né, com o dinheiro, porque tem gente que faz uma grana, mas não sabe lidar com dinheiro. Aí também não adianta. É. Esse é equilíbrio. Existe algum. A gente está no momento da IA, né, da inteligência artificial. Quando nós criamos o podcast um ano atrás, estava explodindo o acesso à IA, né, para as pessoas. Então, esse podcast ele já nasceu dentro de um contexto de inteligência artificial Legal. e de modo que é quase que impossível. Todos os episódios a gente tem que tocar nesse assunto, porque parece que a turma fica meio que esperando. Existe alguma planilha, algum modelo de planilha? De repente você pode até indicar para o pessoal aí, seja no pessoal, seja no empresarial, que tem alguma funcionalidade com a IA, que já consiga conversar com as Vários. diversas linguagens de inteligência artificial. Existe alguma ferramenta desse tipo? Olha, muito boa a tua pergunta. Hoje, outro dia eu estava assistindo uma matéria no jornal que uma pessoa anota os gastos numa planilha, depois ela sobe lá para o GPT faz análise e já dá para ela onde ela está gastando muito. Qual que é o grande ponto? A pessoa tem que ter o comportamento de anotar, né, para poder pelo menos 2 meses ali saber para onde está gastando. Existem aplicativos, né, que aí a pessoa precisa procurar. Por muitos anos, Jeff, eu usei um aplicativo chamado Meu Dinheiro. Meu Dinheiro Web. Ele vale para pessoa física e também para pessoa jurídica, né? Principalmente para quem é pequeno ali e tal, menor, prestador de serviço e tal, que não precisa de um software muito complexo no início, né, da jornada. E hoje vários softwares estão se adaptando a IA, só que você pode ter IA, você pode ter alguém te falando, como diz um cliente, Jorge, o grande ponto hoje está ligado ao comportamento. Tem um cliente que fatura 2,5 milhões e falou, cara, sabe por que que eu te contrato e eu estou contigo até hoje? Não é só porque você é bonzinho, sorridente e tem conhecimento, não. É para você não me deixar sair do trilho. Porque o que tem mais hoje nessa vida são as distrações. E as distrações fazem a gente gastar dinheiro se a gente não tiver um propósito e a gente não souber para onde a gente está indo. Porque você começa, se você não tiver um propósito muito definido, você começa a ver a vida do outro e idealizar aquela vida para você. Mas talvez aquela vida não é para você. E talvez se você não viver aquela vida, você vai ser muito mais feliz, vai gastar muito menos, vai ganhar muito mais, vai viver muito mais. E de fato não vai ficar se comparando, frustrado. Acho que o mal do século hoje é a comparação, que vem através das redes sociais, que faz muitas vezes você estar infeliz tendo uma vida muito boa, porque você está sempre buscando o próximo nível que tem que buscar, eu busco, você busca, é o foco aqui, buscamos o próximo nível, mas é um próximo nível mais em comparação com o que nós somos ontem. Não o Jefferson comparando com o Jorge, não o Jorge comparando com o Jefferson. Ou até, na verdade, se inspirando. A gente se inspira, mas não querer copiar a tua vida.
Então, hoje, resumindo, tem software sim, tem IA sim, que ajuda muito, mas acho que o grande ponto é que tipo de vida, que tipo de negócio você quer ter, que tipo de realidade você quer ter, se compara com você e aprenda a desenvolver essa inteligência emocional que está por trás do dinheiro. Tem até um livro do Thiago Brunet, eu já li há muito tempo atrás, fininho, que dinheiro é emocional. De fato, o dinheiro tem muito mais a ver com emoção do que planilha. Se você perguntar hoje, que planilha você usa? Eu tenho uma planilha de Excel, onde está meus gastos fixos, eu defino ali quanto que eu posso gastar no cartão e, bom, a partir do meu gasto que eu quero fazer, quanto eu preciso ganhar para que ele represente ali 70, 60, 50, né? Dependendo do mês, fique, mas nunca 100% da minha realidade. Bacana aí, né? Gente, Não erro assim. a gente tem assunto aqui para 3, 4 podcasts. Mas vamos tocar, vamos tocando o Vamos barco, tocando, vamos vamos tocando. tocando. Dentro da sua trajetória, eu falei assim de um exemplo de um fato negativo que você presenciou. Mas a gente está chegando no momento aqui do nosso podcast que é o chamado case de sucesso. Palavra meio inglês, né? Colocaram meio inglesada aí, mas para o português é o caso de sucesso. Tem algum caso de sucesso, e aí eu vou colocar uma outra palavra, tá? Um caso de sucesso de alguém que era improvável, que de repente você começou a fazer o trabalho e começou a ajustar ali as finanças daquela empresa ou daquela pessoa. Agora, vou. Tem um caso que você fala assim: esse caso aqui era de uma pessoa que era improvável e graças a Deus a gente conseguiu ajustar e hoje essa pessoa deu uma guinada de 100%. Ó, vários casos aí. Traga aí, Eu tenho história para contar nesses manda 15 ver. anos aí. Vou dar um exemplo. Do ano passado, do ano retrasado, né? E a gente fechou o processo com esse empresário no ano finalzinho do ano passado, 2 anos de consultoria, numa dívida de 7 milhões de reais, completamente descontrolado. A gente entrou pro negócio, tinham passado 9 consultorias, eu era o 10º, e ele falou, cara, você tem um mês e eu só vou te contratar porque o Samir, que é meu amigo, passou teu contato e falou que você resolve. Eu falei, pô, baita responsabilidade. Me deu um mês, né? Falei, pô, um mês eu não faço milagre, né? Só Jesus Cristo faz milagre. E aí começamos a trabalhar. Cara, em 2 anos o cara quitou praticamente quase todas as dívidas, desses 7 milhões deve ter ficado aí menos de meio milhão, quitou mesmo assim as dívidas bancárias, a gente montou um plano, começamos a reduzir despesas no negócio, foi um momento difícil, ele cancelou o plano de saúde na época, vendeu o carro, né, fez o dever de casa, o remédio foi muito amargo, pô, mas o tempo passou, o cara comprou um barco, né, estava viajando recentemente para fora do país, vai fazer outra viagem agora, então, ou seja, um negócio que estava faturando 600 mil e começou a faturar 1 milhão, porque a gente organizou a casa, montou o processo, esse é um case que ele conta, né, para todo mundo do trabalho. E assim como ele, tem diversos que eu poderia citar aqui, graças a Deus, a gente tem, né, muitos acertos. É difícil a gente não conseguir recuperar um negócio hoje, óbvio. Tem casos que o cara chegou muito crítico. Teve um negócio que eu ajudei a pagar a luz um tempo atrás, que foram 300 funcionários embora. Mas Apagar a luz literalmente é fechar literalmente as apagar a portas. luz, fechar a porta, declarou a falência e foram 300 Como é que fala isso funcionários pra uma embora. pessoa, hein, cara? Cheio de sonhos, cheio de o coração ali Eu falei, não queimando. Como é dá. que fala isso, Eu cara? falei simplesmente como um médico, né? E tentei ser o mais, né, vamos dizer assim, menos frio possível, porque, pô, é uma família que dependia do negócio. Falei, gente, não dá, vamos ter que declarar falência, vamos vender o estoque, quita a questão trabalhista aqui e o restante vai ficar para trás. E eles fecharam as portas e é uma indústria de Caramba, hein? 300 funcionários. E foi triste ver, e uma indústria de muitos anos, né? Então, tem vários casos assim, teve casos que deram muito certo, casos talvez que deram errados também, né? O que não chegou no objetivo, a gente não conseguiu salvar o negócio completamente, mas melhorou em relação ao que estava, porque cada negócio é um negócio. Eu falo que tudo depende do quanto o empreendedor está aberto a mudar. Eh, Resultado financeiro tem a ver com mudança. Resultado financeiro tem a ver com buscar o próximo nível. Resultado financeiro tem a ver com expansão da zona de conforto. Resultado financeiro tem a ver com mudança de mentalidade, com ambiência, com procurar ajuda. E, principalmente, eu falo que resultado financeiro tem a ver com
você entender que você não é o dono da verdade, não sabe tudo, precisa de ajuda e precisa de terapia. Uma das coisas que viraram o meu jogo financeiramente foi fazer terapia. Inclusive, eu voltei essa semana novamente a Muito buscar bom. terapia, porque eu estou buscando um próximo nível, estou num ano de muitas mudanças, literalmente até de local, né, para começar a morar, né? Então, fui buscar ajuda. Estou buscando o meu próximo nível também, né, de atender mais clientes no outro país, que é no Paraguai, que está crescendo, né? Então, isso tudo, essa mudança financeira, ela exige preparo e ela exige uma inteligência emocional e ela exige paz. E quem está com problema financeiro não tem paz. Se você É, perguntar hoje, por que que eu estou tomando uma decisão de morar? Porque eu tenho paz. E se eu errar? Eu volto. sim. Tá tudo bem, eu também não tenho aquela É, coisa que eu tenho que me provar para o outro que eu tenho que ficar o resto da vida lá, não. Não, se não der errado 2 anos e meio. Vou pagar um pouco a mais, calculei, inclusive, os gastos de moradia, que vão ser um pouco a mais do que eu tenho aqui na cidade. E falei, cara, beleza, esse é meu gasto de marketing. Se eu não conseguir atingir o objetivo 2 anos e meio, eu volto sem problema nenhum. sim. Amigo, eu cresci, vim numa família simples, morei num bairro simples, não tem problema nenhum O apóstolo Paulo ele tem uma frase muito bonita que diz, voltar. né, sei conviver tanto na fartura quanto na escassez, em todas as coisas, né? Dê graças a Deus. Estamos aí. Eu sou assim. Muito bom. A gente está falando aqui, gente, esse podcast ele consegue atingir questões intangíveis, né? Assuntos e profundidades intangíveis. E a gente fala de finanças hoje, mas finanças, eu li uma vez, eu era adolescente ainda, um livro chamado, não é um livro, é um texto, né? Chamado Tempo é Dinheiro, né? Sim, E tempo de fato, tempo é dinheiro e o tempo é vida. tempo é vida. Tempo é vida. Então, a gente está falando de assuntos aqui que parecem ser frios, né? Números, sem aquela coisa muito técnica, né? Mas falando da vida das pessoas, né? Isso. Falando O de dinheiro vida. impacta a vida. Exatamente, impacta a vida, com certeza. Bom, estamos caminhando aqui para a pergunta, né? BPN, que é a pergunta bora para o próximo nível. E nós temos duas fases dela. A primeira fase dessa pergunta é: qual o próximo nível das finanças empresariais no Brasil? Contexto de guerra, contexto brasileiro, contexto de provavelmente alta de petróleo. Qual que é o próximo nível das empresas pequenas, médias e grandes? Legal. Buscar fazer o dever de casa olhando para os números e tomando decisões difíceis. Buscar eficiência. Top. Eficiência da operação. Trazendo para o campo pessoal, qual é o próximo nível do Jorge Miguel, consultor, especialista em finanças, uma figura que já é aqui referência aqui na nossa cidade e em todo o Brasil. Qual é o próximo nível no campo pessoal? Legal. São 2 pontos. Uma, dominar o jogo do digital na minha área. Eu botei como uma das metas principais dominar o jogo do digital, da atração do digital no meu segmento. E o segundo, meu próximo nível, né, é desenvolver o espanhol. Eu já estou começando, né, fazendo inglês já tem um ano, desenvolver o espanhol para abrir mercado no Paraguai e ganhar em dólar. A minha meta, deixando aqui registrado, dominar o digital e fazer dinheiro em dólar. Para isso, tomei a decisão de mudar de estado por um tempo, né, para poder ficar um tempo junto com a esposa, o filho e tal, e expandir os negócios na tríplice fronteira do Brasil. Meu amigo, toca aqui. Muito Valeu! obrigado pela sua participação aqui. Pessoal, como eu sempre digo, bora para o próximo nível. E olha, se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir, de compartilhar, de encomendar, de compartilhar com seus amigos esse episódio. E se você está ouvindo pelo Spotify, não se esqueça de dar 5 estrelas. Grande abraço para todos vocês e bora para o próximo nível.